Olá, queridos, que bom estarmos juntos para a 12ª aula sobre o verdadeiro pentecostalismo. A aula de hoje, a urgência do discipulado. Vamos orar? Pai, nós somos gratos ao Senhor por todas as coisas. Bendizemos ao Senhor, Deus, porque o Senhor nos ajudou até aqui e o Senhor tem cuidado, Deus, de todos os que são seus. Embora os nossos olhos muitas vezes não consigam contemplar a Tua bondade, Deus, a Tua misericórdia, sabemos, Deus, que elas são reais para nós pelo Teu Espírito, Pai. Que o meu irmão, que a minha irmã sejam abençoados nesse dia e tenham mesmo, Deus, a mente aberta, o entendimento aberto para compreender um pouco mais daquilo que o Senhor deixou para nós. Muito obrigado, Papai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá ao texto áureo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Verdade prática. Chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre, na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade. Jesus estava mostrando para os discípulos como é que eles iam usar as palavras dele a partir dali. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, pregai o Evangelho, fazei discípulos. Essa foi a ordenança do Senhor para aqueles homens comuns, como eu, como você, que tiveram essa missão, chamada mesmo de comissão, a grande comissão do Senhor. O discipulado acompanha a pregação do Evangelho desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã do novo convertido, em seu desenvolvimento espiritual. E vamos ver um pouquinho mais para frente, também desenvolvimento social e espiritual, né? Porque é uma coisa completa. Jesus Cristo vem para o novo convertido para que ele seja completo nele. Infelizmente, a modernidade tem descaracterizado este modelo bíblico da relação entre o mestre e o discípulo. O nosso mestre por excelência é o Senhor Jesus Cristo. Amém? É necessário que haja alguém com capacidade, dom, para ensinar, igualmente pessoas dispostas a aprender. Você é disposto a aprender? Ou você é uma pessoa que já se acha sabedor de tudo? Muitas pessoas são assim, elas se acham sabedoras de tudo, então elas têm dificuldade em aprender. Não seja assim não, seja uma pessoa sempre pronta a aprender com as coisas das pessoas, com as atitudes simples, com a revelação do Senhor das coisas para você, da palavra, daquilo que Ele quer falar com você. Seja pronto para realmente ouvir e tardio em falar, como Tiago diz na Escritura. Então é preciso alguém para ensinar e Deus capacitou homens com esse dom. Homens que têm esse dom de ensinar. E eles têm que fazer isso realmente para o Senhor. Por quê? Porque Deus usa isso. Assim como nós precisamos que Ele nos ensine também, através do Espírito Santo, através da palavra e através das situações do dia a dia nosso. O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica a nós. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. A pessoa que ensina, ela precisa meditar na palavra, ela precisa estudar, ela precisa ler, ela precisa viver uma vida realmente se esmerando, se polindo, se adaptando às coisas. A resiliência precisa fazer parte do caráter da pessoa que ensina, porque ela é um instrumento de Deus. Então Paulo, cheio de sabedoria, ele diz: aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. O discipulado não é opção, é mandamento divino, tanto para edificação pessoal, como crescimento espiritual, emocional e social de cada cristão. Somos completos assim, no crescimento espiritual, emocional e social. Por quê? Somos pessoas que nos relacionamos com pessoas. O currículo de qualquer curso teológico básico precisa
ter esses temas. Falar sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a Trindade, sobre os anjos, sobre o homem, sobre o pecado, sobre a expiação, salvação, morte, ressurreição, a vinda de Cristo e a igreja, e outros temas também. Mas isso precisa ser básico. Por isso, amados, nós precisamos entender o que vamos falar agora. A importância da escola dominical. Não sei se você tem o costume de assistir sempre, não sei se você assiste só de vez em quando, mas a escola dominical ela é muito rica nos detalhes do ensinamento para cada um de nós. Não ache você que nós nos colocamos como professores simplesmente para ensinar, não. Nós aprendemos muito também. Desde que eu me converti, eu me envolvi com o Ministério de Escola Dominical. Eu comecei a dar aula através do convite de um irmão, depois o pastor Marco me convidou para continuar e eu perseverei na escola dominical. E hoje eu sou muito grato a Deus, porque a importância que ela tem na minha vida, porque às vezes assuntos simples, assuntos que realmente vão sendo destrinchados durante um trimestre todo, esses assuntos fixam na nossa mente, no nosso coração. Estamos falando agora sobre o verdadeiro pentecostalismo, né? A atuação do Espírito Santo. No próximo trimestre, se Deus nos permitir, vamos falar sobre os dons espirituais. Vamos falar sobre coisas muito interessantes ligadas à prática de ser cheio do Espírito Santo. Por isso a escola dominical, a importância da escola dominical. Se você não tem esse costume, assista sempre, medite na palavra, estude a palavra, pega os versículos que a gente estuda aqui, torne a ler, torne a reler, torne a estudar, meditar, para você realmente ser um crente cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus dentro de você. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E perseverando, unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Os pilares da igreja de Jerusalém: comunhão, palavra e serviço. Essa era a base. Você vê nos dois versículos que a gente colocou anteriormente, fala sobre perseverar. Eles perseveravam no partir do pão, na comunhão, na palavra, no ensino dos apóstolos. Por isso a igreja precisa realmente ser uma igreja completa. Em que? Comunhão, palavra e serviço. Essa era a base da igreja que se começou em Jerusalém. E como nós vamos ver, se espalhou naquela época, na maioria de todas as igrejas e em todos os lugares onde eles foram, e continua valendo atualmente. A igreja do Senhor Jesus. A autoridade das Escrituras, falando agora sobre a palavra, é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento, depois pelos apóstolos do Novo Testamento e hoje por nós. Então essa era uma das bases daquela igreja. Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo o mesmo Senhor. Este era o serviço deles. Eles serviam uns aos outros e isso é maravilhoso demais para nós. É um exemplo tremendo de como realmente viver a igreja nos dias de hoje. Koinonia quer dizer comunhão em grego, significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. Isso é a koinonia do Senhor, a comunhão onde há o Espírito Santo de Deus. A comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Ou seja, são as três setinhas que eu sempre falo. Você precisa estar bem com você, com o próximo e com Deus. Uma setinha para frente, uma setinha para trás e uma setinha para cima. Por quê? Se você está bem com Deus e com você, mas não está bem com as pessoas, não é relacionamento. E nós precisamos entender, somos seres relacionais, precisamos uns dos outros. E nada melhor do que o serviço, nada melhor do que a comunhão, nada melhor do que viver o Espírito Santo de Deus a cada dia. Na primitiva igreja de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança deles, no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Há uma expectativa de Deus para que nós possamos praticar isso e entendermos quem Ele é de verdade. Quando Ele fala que a alegria, Esdras diz assim, a alegria do Senhor é a vossa força.
quando a alegria do Senhor está espalhada no nosso meio, quando a comunhão, ali Deus ordena a bênção e vida para sempre. Essa expectativa parte do coração de Deus para nós, que nós possamos aprender com a comunhão, com o serviço, com a palavra, com a unção, com a graça do Senhor Jesus Cristo. Sentir-se pertencente a algo ou alguém, isso é o papel da igreja. É muito bom. Eu tenho observado aqui em casa, por exemplo, os meninos, nós agora, por causa do que estamos vivendo, não temos congregado como congregávamos antigamente. Mas é muito importante eles se sentirem pertencentes a alguma coisa ou algo. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo disso. O seu lugar na mesa, na hora da refeição, ele é o seu lugar. É muito interessante você saber que aquele lugar pertence a você. Não que seu coração esteja preso nisso, irmãos. Cuidado para você não deturpar o que eu estou falando. Isso não é uma religião, nada disso. Mas é muito bom você saber que você tem o seu quarto, você tem o seu copo, você tem as suas coisas. Por quê? Elas pertencem a você e você pertence também desse modo a pessoas, a lugares. Saber que você vai ser ouvido pelo seu pai, saber que você vai ser aconselhado pela sua mãe, pelos seus irmãos, é muito bom. Por isso o papel importantíssimo da igreja, para o novo convertido e para nós hoje também. Porque fazemos parte desse sistema. Nós pertencemos e fazemos com que as pessoas pertençam a esse nome, a esse organismo chamado igreja. Amém? Deus faz que o solitário more em família, o salmista diz. Tiro dos cativos para a prosperidade, só rebeldes habitam na terra estéril. Deus te chamou para uma família, a família de Deus. A igreja precisa do processo de discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, nós falamos isso. É um mandamento do Senhor. Fazer discípulos, ensinando-os a guardar tudo que eu tenho deixado para vocês. Eu me lembro daquela pergunta que João Batista manda os discípulos fazerem para Jesus, se era ele mesmo ou eles teriam que buscar outro para poder realmente ser o Messias, tudo que estava acontecendo. A resposta de Jesus para eles: vocês vão voltar e vão falar para ele o que vocês têm visto e ouvido, ou seja, vocês vão ser minhas testemunhas. Vão anunciar para João, sendo testemunhas. Jesus o tempo todo tentava incutir na cabeça dos discípulos que eles precisavam ser testemunhas oculares, porque eles viram, eles ouviram o que Jesus tinha a dizer para eles. Então, vai até João e fala o que vocês têm visto e ouvido. Amém? A igreja, nesse processo da grande comissão, o crescimento numérico é fato, irmãos. Isso acontece mesmo, porque Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Lembra lá no livro de Atos? Então não se preocupe com isso. Números não é sua preocupação, sim fazer o que Jesus Cristo mandou. A história da treliça e da videira é o seguinte: a treliça é onde a videira sobe, ela cresce, ela vai agarrar ali e ela vai ter firmeza. O que é mais importante? A treliça ou a videira? Olha que interessante essa história. Por quê? Porque sem a treliça, a videira vai ter dificuldade para crescer. E a videira existir só por existir é bobagem. Uma precisa da outra. Mas eu quero te dizer uma coisa: a videira, ela é mais importante no sentido de que ela representa para nós aquele fruto que nós vamos dar, aquilo que nós vamos se encher do Espírito Santo do Senhor. Por quê? Porque o Senhor fala assim: eu sou a videira verdadeira, lá em João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. A videira precisa de um lugar para crescer. Mas você precisa entender que essa logística, que essa dinâmica é muito importante também. Por isso essa aula de hoje, falando sobre a urgência do discipulado. A conclusão: Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia Sagrada. A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. E muito do que nós temos vivido, amados, é pela falta de uma sociedade civilizada, de uma sociedade temente a Deus de verdade. Então, que você, com essa aula de hoje sobre a urgência do discipulado, seja um discipulador, seja um discípulo, seja o que for, você precisa da graça de Deus. Então, ore a Ele. E naquilo que nós falamos com relação à importância da escola dominical, compartilhe essa aula com as pessoas, inscreva-se no canal, participe dando a sua opinião, os comentários, perguntas, o que você quiser
colocar lá para a gente poder te responder, poder ter comunhão com você através desse canal também, desse veículo, e que você seja ricamente abençoado. Um abraço e até a próxima, em nome de Jesus.